Imagine-se em uma caminhada por uma vasta região selvagem, cercado por montanhas imponentes, árvores que parecem tocar o céu e um silêncio tão profundo que você quase pode ouvir seus próprios pensamentos. Agora, imagine o que aconteceria se, de repente, você desaparecesse sem deixar rastros. Essa é a misteriosa história de Todd Hoflander, um homem cuja ausência intrigante levantou mais perguntas do que respostas. Todd desapareceu em 27 de setembro de 2010 durante uma trilha na remota região de Hells Canyon, nos Estados Unidos. O local, conhecido por sua beleza estonteante e desafios naturais, tornou-se o último cenário onde ele foi visto. Mas o que exatamente aconteceu com Todd? Será que ele se perdeu? Encontrou perigo? Ou algo mais sombrio o envolveu? Durante os próximos minutos, vamos explorar os detalhes desse desaparecimento e as tentativas desesperadas de encontrá-lo, mergulhando fundo nos mistérios dessa região tão isolada. Todd Hoflander tinha 39 anos quando desapareceu. Um homem experiente na natureza, conhecido por sua habilidade em lidar com situações adversas. Ele estava acompanhado de seu fiel cachorro, Ace, em uma caminhada que deveria ser mais uma aventura para relaxar e conectar-se com a natureza. Hells Canyon é um dos lugares mais selvagens da América do Norte, com desfiladeiros profundos, terrenos acidentados e clima imprevisível. No dia de seu desaparecimento, Todd e Ace estavam próximos do rio Snake, uma área especialmente isolada e de difícil acesso. Relatos indicam que ele foi visto pela última vez por um grupo de caminhantes que o encontrou brevemente na trilha. Ele parecia estar de bom humor e confiante em sua jornada. Então, o que poderia ter dado errado? Quando ele não voltou conforme o esperado, amigos e familiares iniciaram uma busca frenética, marcando o início de um mistério que permanece sem solução até hoje. As buscas por Todd Hoflander foram intensas e minuciosas. Equipes de resgate, voluntários e especialistas em trilhas se mobilizaram para vasculhar Hells Canyon. Helicópteros, cães farejadores e tecnologia de ponta foram empregados para tentar localizar qualquer sinal dele ou de seu cachorro. Contudo, o terreno acidentado e a densidade da floresta tornaram a missão extremamente desafiadora. Muitos especulam que Todd poderia ter sofrido um acidente, como uma queda fatal em um dos muitos penhascos da região. Outros acreditam que ele possa ter se desviado do caminho e sucumbido às condições adversas. No entanto, nenhuma pista concreta foi encontrada, nem roupas, nem pertences pessoais, nem mesmo o corpo de Ace, o que adiciona uma camada ainda mais intrigante a essa história. A ausência de evidências tangíveis gerou várias teorias sobre o que aconteceu com Todd Hoflander. Uma das teorias mais comuns é que ele foi atacado por um animal selvagem, como um urso ou puma, que são comuns na região. Contudo, especialistas apontam que, mesmo em casos de ataques de animais, geralmente restam vestígios, como roupas rasgadas ou traços de luta. Outra hipótese levantada é a de que Todd poderia ter sido vítima de algum crime. Hells Canyon, apesar de remoto, atrai diversos tipos de pessoas, e não está descartada a possibilidade de ele ter encontrado alguém com intenções maliciosas. Além disso, as condições climáticas imprevisíveis também são consideradas uma possível causa do desaparecimento. Tempestades repentinas ou quedas de temperatura poderiam ter deixado Todd vulnerável, impossibilitando seu retorno. Entre as buscas e especulações, Ace, o cachorro de Todd, tornou-se um elemento central na história. Cães têm um instinto natural de sobrevivência e frequentemente conseguem encontrar o caminho de volta mesmo em ambientes hostis. No entanto, Ace também desapareceu, o que muitos acreditam ser um sinal de que algo grave aconteceu. Se Ace tivesse retornado sozinho, talvez houvesse pistas adicionais que pudessem ajudar a desvendar o mistério. A lealdade do cachorro a Todd é uma lembrança tocante da relação especial entre humanos e seus companheiros animais, mas também destaca a profundidade do mistério.
Será que Ace permaneceu ao lado de Todd até o fim? Ou ambos enfrentaram um destino comum que impossibilitou qualquer retorno? Conforme os anos passaram, o desaparecimento de Todd Hofflander continuou a intrigar investigadores e entusiastas de casos não resolvidos. Familiares e amigos mantêm viva a esperança de que algum dia haverá respostas. Entretanto, também enfrentam a dura realidade de que o tempo pode estar apagando qualquer pista restante. Hell's Canyon já foi palco de outros desaparecimentos misteriosos, o que levanta questionamentos sobre a segurança e os perigos ocultos dessa região. Apesar de ser um paraíso para aventureiros, é também um lembrete de que a natureza pode ser implacável. Outro aspecto intrigante deste caso é o impacto emocional sobre as pessoas envolvidas. Para a família de Todd, a incerteza é uma dor constante. O desaparecimento sem respostas é descrito como uma ferida aberta, algo que nunca permite um verdadeiro fechamento. Os amigos que participaram das buscas relataram frustração e impotência diante da falta de pistas. A comunidade local, por sua vez, ainda discute teorias e lembra com carinho do homem que amava a natureza. Esse desaparecimento não é apenas um evento isolado. Ele é um reflexo de como o desconhecido pode impactar profundamente indivíduos e comunidades inteiras. A história de Todd Hofflander não é apenas um mistério a ser resolvido. É também um lembrete do quanto ainda desconhecemos sobre os ambientes selvagens e suas complexidades. O que faz de Hell's Canyon um lugar tão fascinante também o torna perigoso. Por trás de sua beleza natural, existem desafios que testam os limites da resistência humana. Para muitos, esse desaparecimento representa um quebra-cabeça que talvez nunca seja completamente resolvido, mas que continua a instigar a curiosidade de todos que ouvem falar dele. Enquanto o desaparecimento de Todd Hofflander permanece sem solução, ele continua a capturar a imaginação de todos que ouvem sua história. Será que um dia teremos respostas? Hell's Canyon guarda seus segredos em um silêncio inquietante, deixando para trás apenas especulações e perguntas sem respostas. Assim, seguimos fascinados por histórias como esta, que nos lembram de como o desconhecido pode ser ao mesmo tempo cativante e aterrorizante. Que o legado de Todd seja uma reflexão sobre os mistérios que nos cercam e sobre a fragilidade da vida humana diante das forças imprevisíveis da natureza. No dia 9 de julho de 1995, o desaparecimento de uma mulher que estava no meio de uma viagem aparentemente comum se transformou em um mistério que ainda desafia os investigadores e a sociedade até os dias de hoje. Jenny Hasselworth, uma empresária de 37 anos, desapareceu de forma inexplicável enquanto viajava pela Califórnia, mais especificamente entre Fresno e o Parque Nacional de Yosemite. O cenário parecia tranquilo e sem qualquer sinal de perigo, mas o que parecia ser uma jornada comum para Jenny logo se transformaria em um caso sem solução, que geraria um grande impacto na comunidade local e além. Jenny era uma mulher bem-sucedida e respeitada em sua área de atuação, e sua família a descrevia como alguém de personalidade extrovertida e carinhosa. Sua vida até então parecia estar no auge, com um futuro promissor pela frente. Porém, tudo isso foi interrompido quando ela desapareceu sem deixar rastros. A jornada para entender o que aconteceu a levou a uma série de investigações que se arrastaram por meses, e logo as perguntas começaram a se multiplicar. O que teria acontecido? Onde ela estava? O que a levou a desaparecer de forma tão abrupta? No momento de seu desaparecimento, Jenny estava dirigindo sozinha e era vista por última vez em uma estação de serviço na cidade de Fresno, Califórnia. Ela estava a caminho do Parque Nacional de Yosemite, um destino turístico popular na região, conhecido por suas paisagens naturais deslumbrantes. Mas o que parecia ser uma viagem tranquila para aproveitar as belezas naturais da região, logo se tornaria uma situação desesperadora para sua família, que começou a ser envolvida em um pesadelo sem fim. A estação de serviço onde Jenny foi vista pela última vez é localizada em um ponto de parada típico
para motoristas que transitam entre Fresno e Yosemite, e as circunstâncias que levaram ao desaparecimento de Jenny, com base em todas as evidências disponíveis, ficaram cada vez mais misteriosas. Não havia sinais de que ela estivesse em perigo naquele momento, e a falta de testemunhas ou qualquer pista que pudesse esclarecer seu paradeiro agravou ainda mais o mistério. Esse desaparecimento isolado gerou diversas especulações e teorias, que ainda hoje são discutidas por especialistas e pelo público em geral. Após o desaparecimento de Jenny, uma grande busca foi mobilizada pelas autoridades, com esforços que envolveram desde a polícia local até agentes do FBI, que foram chamados para lidar com o caso. A busca se espalhou por várias regiões do estado da Califórnia, incluindo áreas de difícil acesso e zonas de grande floresta. No entanto, os esforços iniciais se mostraram infrutíferos, e nenhum sinal de Jenny foi encontrado por semanas. Os familiares estavam em desespero, tentando lidar com a angústia da incerteza enquanto as autoridades seguiam suas investigações. A única pista concreta que foi encontrada durante o processo de investigação foi uma pequena quantidade de provas deixadas para trás na estação de serviço, onde ela foi vista pela última vez. Entre essas evidências estavam algumas imagens de câmeras de segurança que mostravam Jenny em um momento normal, sem qualquer indicativo de que algo pudesse estar errado. Ela parecia estar fazendo uma parada simples para abastecer seu carro, sem demonstrar sinais de preocupação ou estresse. Apesar das evidências iniciais e da aparente tranquilidade de Jenny, as pistas começaram a se fragmentar e a investigação não avançava. Além disso, o terreno nas imediações de Fresno e do Parque Nacional de Yosemite é notoriamente difícil e com acesso restrito em várias áreas. Isso fez com que muitas das equipes de resgate não conseguissem alcançar certas regiões com facilidade. O fator geográfico se tornou um dos maiores desafios para as buscas, já que grandes áreas precisavam ser examinadas em busca de qualquer vestígio de Jenny. O fato de ela não ter deixado nenhuma mensagem ou sinais de que estava em perigo antes de desaparecer levou a muitas especulações, desde teorias sobre sequestro até a possibilidade de um acidente isolado em alguma das trilhas da região. No entanto, a maior questão era: por que Jenny não tentou entrar em contato com alguém durante aquele período? Por que ela não apareceu em nenhuma das câmeras de segurança ao longo de sua jornada depois de sair da estação de serviço? Com o tempo, diversas teorias começaram a surgir sobre o que poderia ter acontecido com Jenny. Algumas pessoas sugeriram que ela poderia ter sido vítima de um crime, enquanto outras acreditavam que ela poderia ter sofrido um acidente nas trilhas de Yosemite, uma área conhecida por sua complexidade e risco. Como Jenny estava viajando sozinha, muitos se perguntaram se ela poderia ter se perdido ou se envolvido em algum tipo de situação inesperada. No entanto, a falta de pistas adicionais e o fato de ela ser uma motorista experiente não faziam sentido dentro dessa teoria. Outra linha de investigação foi a de que ela poderia ter sido sequestrada. Embora não houvesse nenhuma prova clara para sustentar essa hipótese, o fato de Jenny não ter entrado em contato com ninguém depois de sua última parada alimentou a ideia de que ela poderia ter sido forçada a desaparecer de forma deliberada. Algumas especulações apontaram até mesmo para uma possível conexão com um crime organizado, mas novamente, nada disso pôde ser comprovado. Por outro lado, uma teoria mais simples, mas igualmente intrigante, levantava a possibilidade de que Jenny tivesse simplesmente se perdido durante sua viagem e, em pânico, se afastado da estrada principal para uma área mais isolada. Algumas dessas áreas, no entanto, são tão densas e de difícil acesso que a probabilidade de alguém encontrar um local seguro sem ajuda parece remota. A busca por respostas foi ainda mais complicada pela falta de pistas claras que poderiam apontar para um crime ou acidente. Enquanto o mistério aumentava, uma questão fundamental permanecia sem resposta. Por que ninguém havia visto Jenny depois da última parada, em Fresno? Se ela tinha se perdido, por que não entrou em contato com alguém? E se algo grave tivesse ocorrido, onde estavam as evidências que indicavam isso? O desaparecimento de Jenny Hasselworth não afetou apenas as autoridades e a sociedade em geral, mas também causou um grande impacto emocional em seus familiares e amigos. Seu marido, Mark,
estava devastado, buscando por respostas incansavelmente. Ele não acreditava que Jenny tivesse simplesmente desaparecido sem deixar nenhum vestígio, e suas reações e atitudes demonstravam a dor e o sofrimento por não saber o que havia acontecido com a mulher com quem havia compartilhado tantos anos de vida. Amigos e colegas de trabalho de Jenny também estavam perplexos. A sensação de impotência diante do desconhecido fazia com que muitos se questionassem sobre como um desaparecimento tão repentino poderia ocorrer com uma pessoa tão normal e dedicada. Muitas dessas pessoas se tornaram ativamente envolvidas nas buscas e na disseminação de informações, ajudando a manter o caso vivo nas notícias locais e nacionais. Enquanto isso, a dor da incerteza se estendia por toda a comunidade de Fresno. Jenny era uma mulher muito conhecida na cidade e tinha uma vasta rede de amigos e conhecidos que estavam profundamente comovidos com sua ausência. As imagens da última vez em que foi vista começaram a ser espalhadas por jornais e pela televisão, na tentativa desesperada de chamar a atenção de qualquer pessoa que pudesse ter visto algo relevante. No entanto, apesar dos esforços, nada de novo surgiu, e o desaparecimento se arrastava por semanas sem maiores avanços. O que se seguiu foi uma crescente frustração das autoridades e dos familiares, que tentavam lidar com a dor da perda, mas se viam presos na falta de respostas claras.